Kant, o homem só é capaz de viver em sociedade se aprender desde a mais tenra idade como fazê-lo. Diferente dos outros animais que já nascem sabendo tudo o que precisam para sobreviver, o homem aprende a sobreviver com outros homens através da educação. Considerando que o homem deve ser condicionado para entender as regras impostas pela sociedade, Kant acredita que somente depois de perder sua liberdade, ser disciplinado e inserido em determinada cultura, é que o indivíduo torna-se capaz de pensar sobre as regras morais, criticá-las, reproduzi-las ou alterá-las. Alcançar tal capacidade deve ser o objetivo da educação. Porém, ele considera que apenas alguns homens são capazes de atingir tal desempenho e agir de acordo com as regras morais por convicção e não por condicionamento disciplinar imposto. Em seu livro sobre a pedagogia, Kant elabora o conceito de educação privada, que é a que o indivíduo recebe em casa, e a educação pública, aquela que deve ser oferecida pelo governo em forma de um ofício, cultura e senso crítico necessário à construção moral que ele pontua. Porém, Kant não demonstra se importar com qual será a cultura reproduzida pelo governo através da educação, uma vez que é notória a sua crença de que essa educação será baseada no saber moral mencionado e capacitando, assim, a formação da geração seguinte. Dessa forma, agir moralmente se trata de um dever. Quando falamos de dever, estamos falando de liberdade. Para ele, agir ou fazer algo de determinada forma em detrimento de outra não significa falta de liberdade, mas agir de acordo com a capacidade de fazer escolhas e ainda assim ser capaz de escolher o que moralmente prepondera. Kant fala que a moral está ligada à liberdade, mas é Foucault quem melhor elabora o conceito de liberdade para a compreensão individual das normas e adequação ao contexto social. Em seu livro Hermenêutica do Sujeito, Foucault aponta para o sujeito como aquele que possui a capacidade de ordenar e inventar sua própria existência. Nesse sentido, o autor contrapõe a ideia de Kant sobre moral, uma vez que a considera relativa. Para o autor, toda verdade é relativa, ou seja, constituída historicamente através de relações de poder que ditam as regras e condutas preponderantemente aceitas em determinado lugar e tempo. Pensando desta forma, Foucault elabora o conceito de moral ligado a 3 elementos. O primeiro é o código moral, que nos dita as regras de conduta, ou seja, como fazer, o que fazer. O segundo está ligado à moralidade dos comportamentos, ou seja, as condutas que se pode adequar às regras socialmente impostas. O terceiro está ligado à ética, que significa para ele as escolhas que o sujeito faz ao agir conforme uma regra ou não. A ética para ele está relacionada com a capacidade individual de se questionar com relação às próprias atitudes. O autor aponta que para o indivíduo a capacidade de aprender as regras, temê-las, burlá-las, aceitá-las ou modificá-las é pessoal e intransferível. Porém, ele aponta para a formação moral como algo que deve estar relacionado com o sujeito. A exemplo disso, Foucault compara a ação do homem com a ação do peão. Ou seja, o agir moralmente está relacionado intimamente com o seu sistema de valores. Ele não deve se deixar mover como peão involuntariamente por movimentos exteriores a ele, e sim colocar-se em movimento e cuidado de si mesmo, consciente das relações de força e poder à sua volta. Foucault faz grandes críticas à instituição escolar, quando essa se refere a esse poder externo ao indivíduo, que provoca a conformação a determinados moldes sociais conteudistas e com propósitos externos. Para ele, só faz sentido educar-se, construir-se, cuidar-se, se as motivações são internas. Somente cuidando de si, o indivíduo torna-se capaz de cuidar do outro. Os diplomas, para Foucault, só têm importância para quem não os tem.